Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Flamengo, torcedora também do Flamengo, tudo bem? Espero que sim. Antes de quaisquer coisas, né? Feliz ano novo aí, que tá chegando aí para toda a torcida rubro-negra, né? Muito obrigado pela gentileza aí e todo o prestígio que vocês deram ao meu canal durante este ano de 2022, né? Ano de 2022 que foi quase perfeito para o Flamengo, né? Tivesse conquistado o Campeonato Brasileiro, seria uma temporada perfeita, era possível conquistar. Acho que faltou um pouco de mentalidade ali, de alguns, notadamente do técnico Dorival Júnior, para que também o título brasileiro chegasse a ele, a Gávea, né? De qualquer maneira, um ano foi muito importante. O Flamengo se projeta para ser o grande malvadão, né? O grande malvadão em 2023, ganhando tudo. Tem condição de ganhar tudo aí, inclusive. Aquilo que não ganhou, o Campeonato Brasileiro, que ficou para o Palmeiras em 2022 e pode ficar para o Mengão, por que não, em 2023, assim como a Copa do Brasil, assim como a Copa Libertadores de América, assim como, por que não, o Mundial. Quem sabe, né? Quem sabe, vai ter um momento em que um sul-americano vai voltar a conquistar o Mundial nesses enfrentamentos com os europeus. Vamos combinar que no momento atual, na América inteira, o Flamengo é o time mais preparado, mais bem configurado para conseguir esse feito. E vamos combinar também que o adversário do Flamengo no Mundial, o principal adversário do Flamengo no Mundial, talvez não chegue no Mundial com toda essa força aí. Enfim, quem sabe, né? Esperemos que aconteça. Vai ser sensacional, vai ser fantástico. Não somente, na minha opinião, para o Flamengo, mas também para o futebol brasileiro e para o futebol da América do Sul. Já pensou? O Malvadão conquistando os 3 títulos importantes, né? E esse super título de campeonato mundial é possível, né? E para tanto. Bom, e para tanto o Flamengo quer se reforçar e vai se reforçar. O fato de não estar chegando muito jogador é normal. A janela é muito longa ainda, né? E esse é um ponto. Outro ponto é que o Flamengo, se não contratar ninguém, continua favorito para conquistar tudo. Pelo elenco que possui, pelo técnico que possui, que para mim é de alto nível, né? E que vai gerar uma mudança qualitativa muito relevante ali no Flamengo, no comando do banco de reserva do Flamengo. E nessa de se reforçar, o Flamengo tem olhado para possibilidades. Acho que um jogador como o Gerson seria sensacional. Alcaraz também seria fantástico. Aí, no caso, um ou outro, né? Se não chegar um, pode chegar o outro. Se pudesse conquistar o 2, é um sonho, né? Um sonho. Deixando claro que o Alcaraz é um jogador que tem um potencial de venda maior do que o Gerson, tá? O Alcaraz é um jogador para ser negociado, aí o Flamengo, para contratá-lo, não vai pagar tão pouco, mas é um jogador que pode ser super valorizado e sair aqui do Brasil para um clube europeu pelo triplo, né, gente? É daquilo que o Flamengo pagaria por esse jogador ao Racing de Avellaneda, né? E no Flamengo sempre tem aí uma questão. A gente olha para a equipe dentro de campo, a gente percebe que o cara do time o dono do time, o dono da bola. Quem é o dono da bola do Flamengo? O dono da bola é o Arrascaeta. É o dono da bola do Flamengo, né? Só não. É o dono da bola também do meio de campo no futebol brasileiro. É o melhor, é o melhor. É o cara. O Arrascaeta é o cara. E a gente sempre ficou pensando, né? O Arrascaeta precisa de um reserva. E quando ele vai para a seleção do Uruguai, ou quando eventualmente não pode jogar por outras questões, né? A gente sempre, ainda que o Flamengo às vezes consiga dar conta disso muito bem, fica sempre essa impressão de que está faltando alguma coisa. E o Flamengo precisa de um substituto para o Arrascaeta. Não tem esse jogador no elenco, por mais que tenha jogadores interessantes aí que podem. O Matheus, por exemplo, pode fazer esse trabalho aí, ok. Mas e a responsabilidade? É muito grande, né? É muito grande. O Flamengo, de fato, precisa de um jogador. O problema é o seguinte: para mim, o Flamengo ou contrata um garoto, ou então tem que contratar um jogador para ser titular. Não pode ficar trazendo qualquer um para ser reserva. O Flamengo não pode. O Flamengo está na condição de não ir atrás de reservas. Tem que ir atrás de titulares. Mas tem um baita cara jogando lá, naquela posição, por que eu vou contratar um titular? É justamente por isso. Para você qualificar não somente a posição de titular, mas também o banco de reservas. Porque aí, quando esse jogador não puder jogar, aquele que sai do banco vai apresentar a mesma qualidade. Não sendo muito jovem o atleta, muito novo, tem que contratar um jogador para ser titular. É complicado, né? É muito complicado porque também se você traz um jovem muito bom, esse cara tem que ser muito bom mesmo. Porque você tem bons jovens saindo ali do ninho, e na minha opinião, você traz um jogador jovem quando ele é muito, muito, muito superior àqueles que
saído da canteira do clube, da base do clube. Ok? Agora, buscar esse jogador muito jovem aí pode ser muito caro, exceto se houver um trabalho de pesquisa para encontrar esse jogador antes de ele ficar muito conhecido, algo que não é feito pelo Flamengo e por nenhum clube do futebol brasileiro. Né? Há muito tempo eu luto para que algum clube faça isso, mas não fazem. Então vai ser muito caro. Então a questão é o seguinte, como é que resolve isso? Bom, tem que, na minha opinião, tentar buscar um titular. Esse titular nem sempre também no mercado vai ser tão fácil assim. Ou então buscar um reserva. Esse reserva, em tese, tem que ser mais novo. O Rafael Quinteiro é o jogador que resolve isso perfeitamente. O Rafael Quinteiro é um jogador que tem toda a condição de chegar para o Flamengo e ser reserva do Arrascaeta. E ele, por certo, que vai aceitar ser reserva do Arrascaeta. Porque o Rafael é um jogador excepcional, mas não é um atleta para jogar todos os jogos. Não é um atleta, muitas vezes, para sequer terminar a partida. É um atleta que, em várias situações, não vai aguentar sequer 90 minutos. Ele não tem uma boa condição física. Então, é um jogador excelente, mas em virtude do próprio reconhecimento da sua condição física, ele aceitaria de boa o banco de reservas. Então, o Flamengo, na verdade, acaba encontrando no Rafael Quinteiro o substituto ideal para o Arrascaeta. E de quebra, se precisar, também para o próprio Everton Ribeiro, que ele pode jogar naquele setor do Everton Ribeiro, fazendo aquele trabalho ali por dentro, tal, enfim, pode perfeitamente fazer esse trabalho aí. Ao mesmo tempo, pode ser colocado também no lugar do Arrascaeta. Agora, a condição física dele não vem sendo das melhores há muito tempo. Ele tem 29 anos apenas, é muito novo, mas é um jogador que, infelizmente, não tem essa intensidade toda, não consegue gerar essa intensidade toda que gerava no começo da carreira. Deixando claro, a intensidade não tem a ver apenas com o jogador, com as movimentações corporais do jogador. A intensidade já tem a ver com o quê? Com a capacidade do jogador de acelerar o jogo, né? De imprimir intensidade nas ações do jogo dentro de campo. Ele pode fazer sua equipe ser muito intensa sem ter ele propriamente toda essa intensidade. Ele pode trabalhar essa intensidade para a equipe através do seu passe, através da sua leitura de jogo, posicionamento, tal, enfim. Mas evidentemente que a condição física do jogador também ajuda muito nesse processo aí. Agora, a questão do Quinteiro é que ele é um jogador que chega, entra, sabe, e faz muita diferença, mas a partir de alguns minutos a gente percebe já que há uma queda de rendimento. Então, é um jogador, por exemplo, que tem muita dificuldade no processo de recomposição e no processo das ações também defensivas, independente do setor do campo em que ele esteja. É claro que não dá para esperar que um jogador desse seja secretário de lateral, enfim, de volante box-to-box, essa coisa toda. Né? É para voltar até a primeira linha para ajudar na marcação. Não se espera isso de um jogador como esse. Mas ele pode perfeitamente, ele e outros jogadores como o próprio Arrascaeta, pode perfeitamente gerar boas ações defensivas no setor em que está, após a perda da bola, após algum colega perto ali perder a bola também. O Arrascaeta está muito mais perto de fazer isso bem do que o Rafael Quinteiro. Essas ações defensivas aí, mesmo no setor onde ele está, ele não consegue dar conta. Né? Então, o Quinteiro tem algumas questões, tem alguns limites. Por causa disso, ele aceitaria perfeitamente ser o reserva do Arrascaeta. Mas você só falou das coisas negativas até agora. E as coisas boas? Ele é excelente, gente. É um cara muito bom. É um dos melhores meias, mais habilidosos que nós temos na América Latina. É um canhoto que tem ali uma capacidade impressionante, por exemplo, de mudar o jogo, de tirar um coelho da cartola. É um dos melhores. Mas de longe, um dos melhores batedores de falta do futebol da América Latina também. O Rafael Quinteiro. Né? É um jogador que acelera muito o jogo com um passe muito qualificado. É um jogador, por exemplo, que quando entra no segundo tempo, quando entra pela equipe do River no segundo tempo, em geral faz muita diferença. É um jogador que tem gols, tem assistência, tem pré-assistência, o número de pré-assistências é colossal. Né? É um jogador que participa muito, apesar de tocar pouco na bola, digamos assim. A situação atual dele é muito difícil ele ficar no River. Há um problema na Argentina, porque ele é tido já, depois de mais de um ano no país, ele é tido como um residente fiscal da Argentina. De certa forma, isso complica muitas coisas. Por quê? Porque ele não pode receber em dólar. Ele não pode receber em dólar. Ele também não está mais ligado a um clube no exterior para o qual o River poderia fazer esse pagamento. Né? Então ele tem que receber em peso. Só que ele é um jogador, por exemplo, que as contas dele e tudo mais, tal, exceto a conta para receber, né, na Argentina, seriam contas internacionais.
a coisa é meio complicada, mas o River, para vocês terem ideia, vai ter que pagar o dobro do que pretende pagar para ele, que seria muito mais do que o dobro do que já paga hoje para o Juan Quintero. Então, no River, concluíram que não é possível fazer esse tipo de coisa. A permanência dele só vai acontecer se ele realmente abaixar muito a pedida, algo que ninguém acredita que vai acontecer. Ninguém. Vamos lembrar que é um jogador identificado com o River, mas não é argentino, ele é colombiano. E não se espera de um colombiano que eles tenham esse tipo de amor todo declarado ao clube argentino, né? Então, o Flamengo está muito perto de contratá-lo. O que se fala hoje? Se fala hoje que o Quintero já está praticamente acertado com o Flamengo. Não é verdade. Né? Que ele, enfim, não tá no Flamengo ainda. O Quintero, evidentemente, pode não ficar no River, talvez não fique mesmo no River. Né? Na verdade, há uma relação de respeito ainda entre eles, pelas quais ele não aceitou ainda o Flamengo. Essa relação de respeito implica que ele vai tentar negociar um pouco mais, alguns dias aí, pelo menos até o início aí do mês de janeiro, até o dia 5 de janeiro, ao que parece. Né? E antes disso, não negociarei com o Flamengo. O problema, contudo, é que o Quintero ele pode perfeitamente receber propostas da Europa, já tem sondagens, e ele pode receber proposta do México, já tem sondagens, ele pode receber proposta da Major League Soccer, já tem 3 sondagens. O que significa isso? Ele pode perfeitamente não aceitar com o Flamengo até o dia 5, né? E essa relação com o River está um pouco atrapalhando um pouquinho. Mas o Flamengo tem que configurar uma proposta imediatamente para o Quintero. Tem que entregar essa proposta para ele e deixar ele resolvendo a parada. Por quê? Porque aí ele pode até não responder agora, mas lá para o dia 5, por exemplo, ou até antes, de repente ele resolve antes isso daí, né? Ele vai ter a proposta do Flamengo ali na mesa dele. E a primeira proposta que chega é aquela que geralmente incomoda mais, né? No sentido positivo. Então, é muito importante que o Flamengo não fique esperando alguns dias para tentar fazer proposta para o Quintero. É vital que o Flamengo faça essa proposta agora, neste momento. E nesse sentido, o Flamengo pode sim contar com esse excelente jogador, embora seja um jogador, como eu disse, para não atuar 90 minutos com qualidade. De qualquer maneira, um excelente reforço. É um batedor de falta sublime, como eu já falei. É um jogador que, por certo, tem tudo realmente para, quando a Arrascaeta não estiver jogando, ele manter a qualidade daquilo que o Arrascaeta faz dentro de campo. Embora, deixando claro, eles sejam um pouco diferentes. Né? O Quintero é um cara muito mais da bola trabalhada, passada, aquele passe mais sofisticado, tudo mais e tal, do que provavelmente um cara que conduz bola com a eficiência do Arrascaeta. São diferentes nesse sentido. Mas tem muito mais características parecidas entre eles do que diferentes. Né? Então fica aí a dica para o Flamengo, fazer a proposta imediatamente, não ficar esperando muito não, porque vão chegar propostas para ele. E a do Mengão tem que chegar antes, né? E ser a proposta para que o Flamengo contrate esse excelente jogador e cada vez mais se configure como o grande malvadão do futebol sul-americano a partir de 2023. Tá bom, gente? É isso.